Ele foi crucificado em um madeiro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. E o próprio Jesus, passando por seus vamos para o meu Pai, mas vós envio o Consolador, esse viverá convosco até a consumação dos séculos. Então, Jesus Cristo, ele foi para a glória de Deus. A Bíblia diz, na carta aos Romanos, capítulo 8, 37, que ele está à destra, ou seja, ele está à direita de Deus, e ele é que intercede por nós. Então, queridos, apenas há um mediador. Na carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 3, diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, a qual deu a si mesmo por um preço de redenção. Para finalizar, eu não quero me alongar muito, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que em breve Jesus Cristo virá na glória de seu Pai arrebatar a sua igreja. Eu não falo mal de religião nem de lei, mas falo o que está na Bíblia. Carta de Romanos, se você tem uma Bíblia em casa, anote esse versículo. Romanos, carta aos Romanos, capítulo 1, o versículo 20 em diante, você viu que ultimamente foi criada uma lei diabólica e absurda pelos nossos governantes. E a Bíblia diz que o homem honesto, inconveniente, desobediente, os homens sofreram, presunçosos, amante de si mesmo, glória a Deus, glórias a Jesus, medindo uma cana de braço para com Deus. O homem é nada, o homem é verme, aleluia. É isso que a Bíblia diz, que nós somos xixi perante a glória de Deus. A infinita misericórdia do Senhor é que nos tem vivo. A infinita misericórdia do Senhor é que nos tem vivo, querido. Quantos gostariam de estar vivos hoje? E eu e você estamos vivos, para que Deus viesse nos usar e dizer esta palavra. Então esses homens, essas pessoas vão pagar caro, porque desobedeceram a Deus, mudaram o uso da natureza de Deus. A Bíblia diz que até as suas mulheres mudaram o uso natural conforme a natureza de Deus, varões com varões, mulheres com mulheres, cometendo a torpeza, caindo em si mesmo pelo seu próprio erro. Deus abandonou as paixões infames, querido, entregou um consentimento perverso. Então está na Bíblia. Ninguém pode me prender por causa desta palavra. Se me prenderem, eu estou lá glorificando dentro da delegacia, porque eu estou pregando a palavra do Senhor Jesus. E o Senhor disse: ai daquele que não falar as minhas palavras. Ele falou para Ezequiel: Ezequiel, fala as minhas palavras, fala o que eu mando tu falar, diz o que eu mandar tu dizer, que eles ouçam ou que deixam de ouvir, porque são as minhas palavras. Glória a Deus, glórias a Jesus. Tem homens que estão se acovardando, não estão pregando esta palavra, mas eu prego porque está na Bíblia. E ninguém vai calar a minha boca, porque eu prego o que é de Deus. E a Bíblia diz: quem é de Deus ouve a palavra do Senhor Jesus. Então, queridos, Jesus Cristo está voltando, está se cumprindo. Ele diz em Apocalipse 21, 7: eu digo, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Quem vencer herdará todas estas coisas e eu serei seu Deus. A igreja vai ser arrebatada, vai ser levada para a glória, e os que ficarem aqui, queridos, vão ser entregues na mão de Satanás. Esta é a verdadeira, que vai estar na Bíblia escrito. Vão ser entregues na mão de Satã. Vão ficar por 3 anos e 6 meses na mão do capiroto. E aí a Bíblia diz que só vai comprar e vender aquele que tiver o sinal na testa, que é o sinal da besta, no tamanho de um grão de mostarda ou de arroz, que é muito pequeno. Então, querido, é sério. Nesta manhã eu quero agradecer a oportunidade aos irmãos que franquearam a palavra do Senhor Jesus. Se alguém tiver uma Bíblia em casa, leia a sua Bíblia, para você não contender e não discordar da palavra. Eu prego que está na Bíblia. Nesta manhã eu quero fazer uma breve oração com vocês, se vocês permitirem, e quero abençoar você no nome do Senhor Jesus, convidando você para aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. O que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus é reconhecer que você e eu somos pecadores e precisamos de Jesus. Precisamos
Salvador. E é ele que intercede. A Bíblia diz, portanto, qualquer que confessar diante dos santos, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que negar será negado. Então não te envergonhe de Deus. Abre os teus lábios se você quer. Confesse Jesus, porque a grande vergonha de um homem e de uma mulher vai ser perder a sua alma, o inimigo número 1, que é Satã. Que te vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma e perder a sua vida? Mas se você quiser Jesus, se reconciliar ou aceitar, lembre-se, vá para a casa de Deus, para uma casa de oração. Procure um crente, um pastor que te ensine. Fala aí, pastor, querido, não olhe para a falha de homens. A Bíblia diz que esta Bíblia aqui, a nossa Bíblia, Mateus 24, ele diz assim: se levantará nação contra nação, haverá peste, haverá terremotos, haverá falsos profetas, haverá falsos irmãos. A Bíblia diz que virá em meu nome dizendo eu sou Cristo, mas na verdade são falsos. Mas a Bíblia, ela diz que Jesus manda um no seu meio para pregoar a palavra e dizer que é a verdade. Se você olhar para a falha do homem e não se converter pela falha do homem, você vai ficar olhando para a falha do homem a sua vida toda. Você tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Eu quero perguntar nessa manhã, se alguém quer confessar Jesus e ir para a casa de Deus, passar a ser um filho de Deus, porque todos nós somos de Deus. Nós somos feitura e criatura de Deus. Agora, a partir do momento em que o homem aceita Jesus, que ele se converte na pessoa bendita de Jesus Cristo, ele passa a ser chamado Filho de Deus. Ele diz, aquele que vencer dará todas essas coisas, e eu serei ele será meu filho e eu será meu pai, ou seja, será um povo meu. Deus fala na sua palavra. Quem é que vence? É aquele que se reconcilia. O que vence, o vencedor é aquele que aceita Jesus, é aquele que persevera diante